Bom dia. Eu sou o professor Dr. Geraldo Filho, da Universidade Federal do Piauí, agora Universidade Federal Delta do Parnaíba, no litoral piauiense. Eu gostaria de me dirigir a vocês, meus amigos, e em particular meus ex-alunos, que me acompanharam, que trabalharam comigo ao longo desses últimos 30 anos. E relembrar dos ensinamentos ministrados durante as aulas, quando eu dizia que a história do mundo é a história das ideias, é a história das visões de mundo que levaram suas sociedades ao crescimento e ao desenvolvimento, ou então ao seu fracasso. Nesse sentido, a história do Brasil, infelizmente para nós, brasileiros, é uma história de oportunidades perdidas. E perdidas por quê? Perdidas em razão das visões de mundo que prevaleceram em um determinado momento, no qual o Brasil tinha plenas condições de se tornar uma potência e, infelizmente, perdeu o trem da história naquele momento. Então, basta você verificar o que aconteceu no final do Império, quando as ideias de modernização industrial do Barão de Mauá foram sabotadas, foram solapadas pela visão de mundo prevalecente, que era uma visão de mundo arcaica, ainda do final da Idade Média, do período mercantilista, a chamada filiocracia, que defendia a tese de que a verdadeira riqueza econômica era aquela que era gerada pela terra, no setor agropecuário, e não no setor manufatureiro, ou seja, no setor industrial. Ora, isso no século XIX, quando a Inglaterra e os Estados Unidos estavam se tornando potências industriais. Quando você chega na década de 30 do século XX, o Brasil entrou no século XX ainda como uma grande fazenda de agropecuária, que fez com que ocorresse uma revolução cívico-militar com o objetivo de quê? De modernizar o Brasil, tal como as ideias do Barão de Mauá ali no século XIX. Tá certo? Então você tem agora, na década de 30, 40, 50 do século XX, mais uma tentativa de modernização industrial. Ela foi levada com o tempo? Sim, foi levada com o tempo. O Brasil conseguiu se industrializar aplicando um chamado modelo econômico de substituição de importações. Fazer aqui dentro, em termos industriais, aquilo que anteriormente era importado, vinha de fora. Ora, deu certo? Deu. No primeiro momento, deu. O problema é que foi o Estado que patrocinou, ou seja, o governo de Vargas que patrocinou essa industrialização. E, infelizmente, criou-se uma cultura organizacional paternalista, de dependência do setor industrial, certo? Ao Estado, certo? Ou seja, o setor industrial, por ter nascido protegido pelo Estado, pouco se importou em fazer inovações para ganhar competitividade e, assim, levar a maior sofisticação em termos de bens tecnológicos para a sociedade brasileira. Ora, como era um setor protegido pelo Estado, uma das premissas do modelo de substituição de importação é o Estado proteger essas empresas nacionais da concorrência externa. Isso, se no primeiro momento foi positivo, no segundo instante foi absolutamente negativo. Essa cultura organizacional dependente do Estado predomina ainda muito fortemente no Brasil, certo? Então, aquilo que ficou chamado como nacional desenvolvimentismo, ou seja, o Brasil poderia se desenvolver pelas suas próprias forças devido ao seu mercado interno gigante, e a sua pujança em riquezas naturais e energéticas, infelizmente se mostrou uma aposta errada. Depois vem o período militar de 64. Com os militares de 64, militares que passaram pela Segunda Guerra Mundial, a convicção de que o Brasil teria que se modernizar velozmente
né? Porque já se começava pelo mundo, né? Aquilo que um dia seria conhecido como globalização, nesta primeira etapa ainda chamadas de empresas multinacionais, os militares brasileiros de 64 e os civis que o apoiaram em 64, certo? Tinham convicção da necessidade de industrialização. Infelizmente, prevaleceu ainda as ideias do período de Vargas, o nacional desenvolvimentismo, né? Ou seja, os militares, né, ainda defendiam a ideia de que o Brasil era um país que poderia chegar ao crescimento e desenvolvimento a partir das suas próprias forças, baseado no seu mercado interno grande e na sua pujança de riquezas naturais e energéticas. Ora, isso se mostrou errado. Por quê? Porque a tecnologia avançada ela necessita de abertura. Tá? Abertura para o mercado externo, para receber o mercado externo, para receber as inovações do mercado externo, mesmo que isso represente, no primeiro momento, competição com o mercado nacional. Mas a médio e longo prazo é saudável para se criar aqui uma cultura, né, de inovação e de competição. Infelizmente foi o que não ocorreu, porque predominou aquela ideia protecionista que vinha do período Vargas. Resultado, o Brasil perdeu aí pela terceira vez, como aconteceu com o Barão de Mauá, como aconteceu no período Vargas, agora, pela terceira vez, perdeu uma grande oportunidade de crescer e se desenvolver. Houve criação de infraestrutura industrial, como houve no período Vargas? Sim, houve, mas não foi o suficiente, porque não ficaram atentos para essa necessidade de abertura para a competição. Isso é uma condição sine qua non ao longo do século XX para você criar uma cultura organizacional empresarial competitiva. Veio depois o período Fernando Henrique Cardoso. Houve a estabilização econômica, o Brasil vivia surtos inflacionários enormes, houve a estabilização do real, começou um processo de privatização para o Estado brasileiro queria ganhar eficiência administrativa, gerencial e se afastar do mercado, porque não é função do Estado, né, trabalhar no mercado como um produtor de bens e serviços, tá certo? Não é função do Estado. Tá? Toda vez que o Estado cria empresas estatais para produzir bens e serviços no mercado, isso gera ineficiência produtiva, tá certo? Então, o governo Fernando Henrique Cardoso teve o grande mérito de estabilizar a economia e vencendo a inflação, mas faltou a visão modernizante, certo? De liberação do mercado, de iniciar reformas agressivas, né? No setor previdenciário, no setor trabalhista, né? E mais velozmente na reforma tributária. Isso não foi feito. Foi uma grande oportunidade perdida. Resultado, em seguida, Fernando Henrique Cardoso veio um governo com ideias socialistas, que aproveitou a estabilidade econômica do governo Fernando Henrique Cardoso e fez políticas populistas. Não é? Isso engana as pessoas. Por quê? Porque quando se está num momento bom, é muito fácil você fazer políticas de gastos, né, ganhando popularidade e sem fazer os ajustes necessários, as reformas necessárias, como aquelas que me referi para o governo Fernando Henrique Cardoso. O resultado, o Brasil teve um salto, que se chama salto de galinha, não é? Um salto curto, um pequeno crescimento que iludiu as pessoas naquele instante. A realidade se impôs com a crise de 2008, não é? E isso se arrastou até com crises internas, crises de corrupção, não é? No governo federal, governos estaduais, municípios, se arrastou até 2018, quando surge, né, uma nova oportunidade para o país crescer e se desenvolver, agora com ideias voltadas para a integração da economia brasileira ao mercado global, sem medo da competição, sem medo da concorrência, sem medo de fazer abertura, né, para a economia internacional,
para receber investimentos externos e diretos e indiretos, certo, do mercado, certo, levando aqui a uma melhoria do ambiente de negócios no país. É o que nós estamos vivendo agora, nesse período de 2018, né, a 2020, agora 2022. Então, é importante que os brasileiros vejam que essa é uma grande oportunidade. O Brasil está muito bem. No contexto do mundo está em guerra. Não é? O mundo está à beira, infelizmente, tomara que isso não aconteça, de um conflito de dimensões globais entre os Estados Unidos, a Europa e a Rússia e talvez a China. Ora, a crise econômica gerada depois da pandemia, que assolou o mundo a partir de 2020 para cá, certo? Derrubou as economias do mundo. E agora existe o risco da guerra. Ora, o Brasil está muito bem. Certo? O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil pode se colocar muito bem no instante que nós estamos vivendo, gerando empregos como está gerando em grande quantidade, derrubando, portanto, o desemprego, com a inflação muito baixa, certo? Com reformas sendo feitas, como foram feitas ao longo do tempo, micro-reformas feitas pelo ministro Paulo Guedes. Então, significa dizer que o momento é de continuidade. É que os brasileiros compreendam que não é uma figura em si, não é o presidente em si, é o conjunto de ideias que o presidente defende, que o presidente representa, o conjunto de ideias modernizadoras. Voltar ao passado agora, votando no presidente com ideias socialistas, é voltar àquele mundo de 2002 até 2016, com o impeachment do presidente Dilma Rousseff. Então, são ideias atrasadas. Que os brasileiros vejam, que os brasileiros compreendam que nós temos que romper esse ciclo nefasto de perda de oportunidades. Como eu descrevi aqui muito rapidamente, porque afinal de contas esse aqui não é um vídeo para aula, é apenas um vídeo para mostrar, chamar a atenção dos brasileiros da gravidade do momento. O Brasil se encontra num momento muito bom. Não é verdade isso que dizem que existem 30 milhões de brasileiros passando fome. Isso não é verdade. Não é? São pesquisas feitas por universidades com claros interesses políticos partidários. Mas não é verdade. Basta você ver, é aquilo que eu digo, a pesquisa dos seus olhos. Se existissem 30 milhões ou 33 milhões de brasileiros passando fome, as ruas brasileiras estariam cheias de mendigos esmolando, atacando as pessoas. Não é verdade. Crime há nas ruas, sim, mas de outra natureza. Certo? É crime de tráfico. Crime, crimes comuns, né? Furtos, não é? Muitas vezes homicídios. Mas não tem nada a ver com fome. Isso não é verdade. Não existe 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso é um sofismo, ou seja, uma verdade, uma mentira apresentada como se fosse uma verdade. Então, percebam, o momento que nós estamos vivendo é um momento de romper esse ciclo nefasto que vem travando o Brasil desde o século XIX. Certo? Romper esse peso que existe sobre nós, que impede o Brasil de crescer e se desenvolver, certo? Em momentos oportunos como esse que nós estamos vivendo agora. Portanto, o momento, gente, é de continuidade, não de retrocesso, não de voltar atrás a partir de ideias utópicas que se provaram erradas em todas as sociedades onde elas foram aplicadas. Basta você ver na União Soviética, de 1917 a 1991, em Cuba, que estaria uma sociedade sofrível, pobre, uma ditadura feroz. Na Coreia do Norte, uma ditadura feroz. Na China, até quando Mao Tse-tung, de 1949 a 1976, quando Mao morreu, e Deng Xiaoping assumiu e modernizou a China, tá certo? Criando uma ditadura capitalista. Não é uma ditadura comunista, é uma ditadura capitalista. Então, senhores, o momento é de continuidade.
senhores e senhoras, meus ex-alunos. Um abraço, bom dia, sejam felizes.